Você já ficou com a impressão de que você comprou seu molde, né? Chegou ali pelo Mercado Livre ou pela Shopee e na hora de costurar parece que tem muita sobra no tecido, o tecido não um pedaço do tecido das costas não encaixa com a manga não encaixa com a frente. Tem alguma coisa errada, mas você tá suspeitando, você pode pensar assim, pô, pode ser que eu cortei o tecido errado, pode ser que eu cortei com uma sobra, pode ser que o molde esteja errado, ou pode ser que eu não esteja seguindo as instruções que eu vi lá no vídeo, só que ainda não entendi completamente, talvez. Então, eu 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 tive esse problema e olha, eu vou tentar mostrar para vocês como eu resolvi ele. Então, primeiro eu vou simular com o molde o processo de instrução, o processo de fabricação que eu vi nas instruções. Primeiro aqui, essa curva aqui da manga vem nessa aqui. Então, ó, dá para ver aqui que isso não vai encaixar na curva a manga não vai encaixar nas costas, certo? Bom, né, já começa a perceber que o molde já está com algum problema. Certo. Aí na frente, vamos tentar ver aqui na frente. A frente está aqui. Vamos lá. Tu vê aqui, ó, que de fato, ó, não sei se dá para ver aqui, ó, mas aqui está o meu dedo, aqui está o molde da frente, aqui está o dedo, onde fica a manga, ó. Não está indo, não está encaixando certo, né? Você vê que aqui esse molde ele já está com alguns problemas sérios, porque nenhuma das duas curvas dele está certa, né? Quer dizer, compatível com as costas e nem com a frente, certo? E vamos ver se a frente e as costas são unidas, né? Vamos ver. Vamos ver. Ó. Aqui, ó, tá vendo que sobrou? Tá sobrando aqui, né? Você pode até ver aqui onde fica reto, ó, sobra um pouco aqui, ó, tá vendo? Então a frente com as costas também não tá muito reta. Aí você pode pensar, e aqui, ó, aqui também é importante, ó, que essa parte aqui é do sovaco, né? Então vamos ver se essa encaixa na outra. Tentar, né? Ó, tá vendo aqui? Na verdade aqui você vê que você pode até botar no ângulo, mas acaba que é um pouquinho menor do que na outra, assim, é coisa de um pouquinho assim mesmo. Ó, aqui, ó, tá vendo? É coisa de uma distância um pouco milimétrica, mas ainda assim já é um pouquinho menor, entende? Dá alguma dificuldade. Fica meio esquisito no acabamento, né? Então, como eu solucionei esse problema? Primeiro, eu vou digitalizar tudo isso, né? E aí eu vou mostrar no AutoCAD como a gente vai resolver isso. Como a gente vai resolver essas faltas de compatibilidade, essas coisas que você vê pelo molde que já tem algumas coisas que não se encaixam, entendeu? Porque a roupa é tipo um quebra-cabeça e aí ela não se encaixou. O que eu faço agora? Não sei, vamos ver. Então, aqui eu estou usando o AutoCAD e o que eu já fiz aqui, né? Tá vendo aqui que esses são os moldes originais. Então, o que eu fiz basicamente aqui, se eu quiser pegar o zoom aqui dessa situação, que o que eu fiz foi medir praticamente todos os ângulos, todas as distâncias que acontecem no molde, né, que eu recebi, que eu comprei, e transferi esse negócio todo para o AutoCAD, né? O AutoCAD tem várias ferramentas de desenho e foi uma questão de passar isso para o desenho. Você também pode, se você quiser, você pode até fazer isso, desenhar isso numa folha, fazer isso na mão, mas eu achei mais fácil fazer isso num programa computacional. Aí você pensa, pô, legal, mas tem um monte de incompatibilidade, né? Um monte de erro que a gente já viu, né? Já percebeu. Então, esses são os erros que eu percebi. Eu relacionei eles aqui, ó, esse círculo amarelo com o círculo amarelo. Então a manga, essa curva da manga não está encaixando direito aqui. E essa outra curva aqui, a laranja, também não está encaixando direito, certo? E o roxinho aqui é que essas aqui não tem a mesma distância. E o verde é que também não tem a mesma distância, né? Mesmo comprimento, né, da linha reta. E esses pontos azuis aqui são o que? Justamente para ver se precisa alterar devido às outras alterações que a gente vai fazer no molde ou não. E aqui no punho, o que acontece?
a importância desse molde aqui é a largura, né? Essa distância aqui, ó, né? A largura. E o comprimento dela é variável, porque por exemplo, a gente vai usar esse mesmo molde para fazer o punho, a barra da camisa e a gola da camisa. Então não precisa, né? A gente só precisa da largura dele e um comprimento variável. Então a gente vai transformar isso numa régua praticamente. Então, aqui a primeira modificação, para te mostrar aqui o que acontece na primeira modificação. A gente fez todas as modificações necessárias. Por exemplo, essa curva aqui, você vê que é igual a essa, né? Essa curva aqui, você também vê que é igual a essa, porque essa aqui é um espelhado desse. E essa curva, você vai ver que é igual a essa aqui, e essa curva igual a essa aqui, tranquilo. E essa distância aqui a gente fez ficar igual a essa distância. E essas duas aqui, ó, a gente igualou essas duas linhas para ficarem idênticas, para não dar mais problema de incompatibilidade, certo? Só que a gente esqueceu um errinho aqui, ó. A gente esqueceu essa bundinha aqui nas costas, que, sinceramente, na minha opinião, pode até ficar elegante para alguns, a pessoa pode gostar. Na minha opinião, eu preferia não ter isso, só deixar um arco contínuo aqui, desse lado para esse lado aqui, entendeu? Então, o que eu acabei fazendo? Essa daqui foi a versão de teste, eu imprimi ela. Só que o que acontece? Eu quis modificar um pouquinho. Como só teve esse erro aqui, como só teve esse errinho aqui, ó, foi possível reaproveitar o tecido do teste 1 para fazer o teste 2, né? E olha só aqui, ó, agora tudo retinho. E eu transformei o molde do punho numa régua. Então olha aqui, você chega aqui, ó, você vê, ó, tem numeração dos centímetros, né? Eita, o que aconteceu com o mouse? Ah, tá. Tem aqui a numeração dos centímetros aqui, tudo bem marcadinho que eu desenhei. E é isso aí. Aí fica tudo bonitinho e perfeitinho. E basicamente isso. O único problema aqui, obviamente, é que como é uma folha A4, alguns desenhos ficam muito grandes, né? Não vão caber numa folha A4. Então eu cortei esse desenho, cortei de um lado, cortei de outro aqui. E ó, basicamente você pega essa parte aqui e une com essa, e pega essa parte aqui da frente, parte 2, e une com a frente, parte 1. E olha só como fica a impressão. A impressão, ó, não dá para imprimir tudo, então vira tipo um encaixe, tipo um quebra-cabeça, certo? Então, fazendo tudo isso, que claro, eu não fiz isso mostrando para vocês tudo como faz, porque isso é uma questão demora mais de 4 horas para fazer isso bem feito. Então, e com essa versão aqui finalizada, aqui corrigida, a gente vai voltar ali para a mesa do ateliê e vamos ver se as nossas modificações estão bem feitas, se elas estão compatíveis. Vamos ver se precisa modificar alguma coisa. Se precisar, a gente volta aqui, desenha de novo e tudo mais. É isso aí. Então, é isso aí. Aqui a gente já realizou a impressão dos moldes de acordo com as novas modificações que a gente fez. E aí? O que a gente faz agora? Vamos testar, primeiramente, usando o molde, ver se a gente conseguiu resolver nossos erros, lembra? Aqui, ó. Vamos ver aqui. Primeiro, vamos tentar unir a frente, certo? Então aqui, ó, a manga aqui, manga esquerda, ela praticamente está unindo, olha só, nem sobra nada. Ó, tá vendo aqui? Tá ok, né? Maneiro. Pro outro lado, como isso aqui é tudo espelhado, então não tem problema, a gente já sabe que tá encaixando. Agora vamos ver, será que isso aqui vai dar certo? Olha só. Olha, a manga a gente tem que unir com as costas certinho, né? Maneiro. Vamos ver aqui, ó, tá vendo? Ó, conseguimos unir bastante, ó. Tá perfeitinho, ó. Nem sobra, ó. Linha preta com a linha preta aqui, ó. Maneiro. Certo. Outra coisa também que a gente teve problema
é nessa distância aqui, ó. Essa distância aqui, né? Então vamos ver se a gente conseguiu resolver isso. Ó, olha como é que tá, ó. Reto, retito. Eu só vou botar aqui, ó. Não sobra praticamente nada. Então tá beleza, né? Tá legal. Então tá. Então a gente já conseguiu ver que os erros que a gente tinha no molde, a versão que a gente comprou, a gente já conseguiu modificar e fazer tudo ficar encaixado. Então agora vamos ver isso no tecido de verdade. Eu vou usar esses moldes para cortar os pedaços que vão juntar e vão virar a peça de roupa do pet. E vamos ver se isso realmente acontece na peça de roupa. Então, agora utilizando o tecido de verdade, vamos ver se esses encaixes realmente são eficazes, se realmente funciona, né? Então, olha só. Eu vou trazer aqui para cá. Ó, eu uni a manga com as costas, né? Aquela curva, né? Que tem ali no molde. Olha só como ficou bom, né? Ficou legal. Eu botei a alfinete para me ajudar um pouco, porque senão ia sair do alinhamento, não ia dar para mostrar. Mas olha só como ficou bom, né? Tá funcionando certo, legal. Com o outro lado aqui, ó, também ficou direitinho, né? Dá pra ver aqui, né? Ficou tranquilo, nem sobrou nada praticamente, nem sobrou direito. Então, ó, super aprovado essa parte. É aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui você tá vendo que faz uma curvinha, né? Você tá vendo isso? Isso aqui provavelmente foi um erro no corte do tecido, mas se eu pegar aqui e juntar aqui desse jeito, olha só, praticamente não tem inconsistência no corte do tecido, né? Na máquina vai unir os dois sem muito problema, né? No outro lado, a gente tem que ver agora. Deixa eu virar para cá. Aqui, ó. Olha só aqui. Aqui também, ó. Tá praticamente certo. Tem uma coisa meio curvada, ou mais ou menos, mas é um erro é um processo natural, né? A gente corta e às vezes sai um negócio meio torto. Mas, ó, considerando tudo, tá bem retinho, né? E na hora da costura vai ser fácil nessas duas pontas. Não vai ter um desafio muito grande por causa dessa curvinha aqui, né? Exatamente, vai ser tranquilo. Certo. E agora eu vou pegar uma dessas. Na verdade, eu posso pegar as duas para testar isso. Eu vou pegar as duas. Então, primeiro a gente vai tirar o alfinete nessa parte aqui. Essa parte eu tinha achado a mais difícil, né? De ver se o encaixe estava certo, que depois eu conheci com ela. Teste aqui, ó. Vamos ver o que acontece. Se dá certo, se dá errado. Ó. Segurar ela aqui. Ó. Fica o mais perfeito possível, né? De vez em quando tem alguma coisinha que a gente acaba cortando um pouco a mais ou menos, mas tá bem encaixada, né? E pro outro lado. Mesma coisa. Aqui, ó. Aqui. E então, aqui. Aqui. Aqui, ó. Então, ó. Tá bem tranquilo. Ó, também funcionou. Olha que legal. Então, você dá para perceber que usando o AutoCAD dá para fazer esse tipo de correção, né? Você gostou do conteúdo? Conseguiu resolver o seu problema? Essa orientação foi útil para você corrigir as incompatibilidades no seu molde? Se sim, comente. O que você achou? Você conseguiu resolver? Quais foram os maiores obstáculos que surgiram durante esse processo? Eu gostaria de falar também para você se inscrever no canal e compartilhar essa dica de costura. É muito importante divulgar o trabalho desse ateliê